2023 já se foi, podemos dizer. Poucas horas restam para chegarmos e vermos descortinado diante de nós 2024, um novo ano. E eu sei, queridos, que quando nós chegamos no final de ano, é comum a maioria de nós fazer muitas previsões no sentido de expectativas, o que eu espero do próximo ano. É comum a gente criar metas, não é? Novas metas. Vou estabelecer uma meta doable, que seja factível para este próximo ano que se inicia. Eu quero ser melhor, quero ter uma vida melhor. Aliás, tem muita gente declarando que 2024 seja melhor. E, na verdade, nós desejamos que seja melhor, clamamos e pedimos humildemente ao Senhor um ano melhor. Mas eu queria, juntamente com você, nessa noite, observar os feitos do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Não podemos deixar de, no final de ano, ter um coração grato. Nos lembrarmos das coisas que Deus fez em nosso favor. Nós estamos aqui, queridos. Passamos mais um ano, vencemos vitoriosamente. Estamos aqui preservados pelo Senhor, vivos. Eu, às vezes, cumprimento o irmão, ele vai saber de quem eu falo, mas não vou mencionar o seu nome. Eu digo: tudo bem, meu querido? E ele disse: graças a Deus, estou vivo. Mas não é uma dádiva? É uma dádiva do Senhor. Eu não sei se você consegue se lembrar de tudo que Deus fez em 2024, mas uma coisa eu posso afirmar: Deus fez muitas coisas. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós estamos alegres por isso. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 138. Salmo de número 138. Diz assim a palavra do Senhor: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste, alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Vou ler o último versículo com vocês. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Olha a confiança do salmista aqui. Eu quero compartilhar com vocês sobre algumas respostas que nós podemos dar, oferecer a Deus em gratidão ao cuidado de Deus para conosco. Resposta ao cuidado de Deus para com seu povo. Porque a questão é, nós afirmamos que Deus tem feito grandes coisas, e a pergunta que se levanta é: o que nós temos feito? Qual tem sido a nossa reação, a nossa resposta a isso? O que nós estamos oferecendo a Deus em atitude de gratidão, respondendo às dádivas do Senhor para com a nossa vida?
Normalmente nós apresentamos a Deus as coisas que nós almejamos, mas é importante também adicionarmos ao que nós desejamos uma gratidão pelo que nós já temos. E o que nós já temos é suficiente para exaltar a Deus, glorificá-lo. E mesmo se não tivéssemos nada, Deus é Deus digno de ser louvado. Quando olhamos para este salmo, é importante mencionar algumas questões a respeito dos salmos, porque eles são cânticos em respostas de gratidão e adoração dos salmistas a Deus, diante das experiências que eles passam com o Senhor. São escritos por pessoas reais que viveram dentro do seu tempo experiências reais. Experiências que se assemelham a muitas das nossas experiências. Os salmos são canções inspiradas por Deus. É uma expressão de louvor e adoração a Deus. E nós, quando cantamos estes salmos, ou os lemos, ou os aplicamos em nossa vida, nós destacamos o caráter de Deus e como Deus se relaciona com seu povo. O Deus excelso, magnífico, nós sabemos muito bem que Ele é grande em poder e majestade, mas o texto que nós lemos diz, mas Ele atenta para os humildes. Ele se importa com os humildes. Tem uma frase do reverendo Franklin Ferreira a respeito dos Salmos, e ele diz o seguinte: durante quase 2000 anos, os Salmos foram centrais para a devoção da igreja cristã, ensinando os fiéis a orar em resposta ao Deus que se revela, uma confissão e glorificação ao Deus trino, criador, redentor e restaurador. Olha só o que ele destaca: em resposta ao Deus que se revela. E Deus se revela por meio da sua palavra, aplicando esta palavra em nossa vida, transformando o nosso coração, transformando a nossa vida. O Salmo 38 é uma resposta de louvor e adoração a Deus pela fidelidade de Deus em cumprir com a sua palavra. É uma expressão de confiança do salmista a este Deus que não falha, que não mente, que não volta atrás. Davi expressa através deste salmo uma resposta ao plano de Deus para seu povo, colocando em prática tanto a sua esperança quanto a sua confiança. E não são coisas que nós precisamos para começarmos o novo ano. Vamos dar um passo a poucos instantes para 2024 e nós precisamos, meus irmãos, de esperança. E nós precisamos de confiança, esperança de que Deus levará a nossa jornada a bom termo e que não nos abandonará, estará conosco. Confiar que toda a nossa trajetória ela será cuidada pelo Senhor. Ele estará conosco. Nós não podemos descansar quando nós nos lembramos disso. Desesperar por quê? Nós podemos descansar nas poderosas mãos do Senhor, é Ele quem cuida de nós. O tempo foi criado por Deus. Deus age no tempo, Deus se manifesta no tempo, na plenitude do tempo, o Rei dos Reis se manifestou, e Deus tem um plano, um projeto para cada um de nós. Tem um plano para a igreja como um todo, e eu creio que Deus tem o cuidado em planejar os rumos e os passos de cada um daqueles que creem nele e confiam no Senhor. É Deus quem cuida de nós. Esperamos que este ano seja um ano de bênçãos, que este salmo seja um incentivo para nós olharmos para o Senhor, olharmos para frente com gratidão e nos lembrarmos das coisas que o Senhor tem feito, para confiarmos que Ele continuará fazendo conforme a sua vontade, tudo que coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Que este salmo seja um instrumento de Deus para renovar nossa esperança. Que seja um instrumento de Deus para nos levantar, se porventura estivermos desanimados, desesperançosos,
ou sem perspectiva alguma do que será este próximo ano, que nós saiamos hoje daqui sabendo que Deus está conosco, por isso eu creio que será um ano abençoado. Que as nossas experiências, sejam elas duras ou sejam elas de alegrias e de celebrações, que em todas elas nós procuremos tirar lições para a nossa vida e exaltar o Senhor e glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos destacar algumas coisas neste salmo, salmo de número 138. Os 3 primeiros versículos que nós lemos: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Primeira coisa que eu quero destacar é que o salmista, ele manifesta uma atitude sincera, humilde, reverente de louvor e gratidão ao único Deus verdadeiro. Ele exalta o caráter de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Ele aponta para o Deus existente. Ele enfatiza que não há outro Deus além do Deus da aliança, o Deus Yahvé. Se você observar a palavra Senhor aí, está com letra maiúscula no primeiro versículo, apontando para o Deus Criador, o Deus da aliança, o Deus que se revela ao seu povo. Davi reconhece que toda boa dádiva procede deste Deus. Suas experiências, e nós conhecemos a história do rei Davi, sabemos que ele teve experiências de altos e baixos, mas em todo tempo ele viu a boa mão do Senhor com ele, dando-lhe uma nova chance, uma oportunidade, restaurando o seu coração, quando ele se rendia em arrependimento diante do Senhor e em confissão dos seus pecados. Davi sabia muito bem que o Deus a quem ele servia era vivo e que se relaciona com seu povo. A Bíblia diz, meus irmãos, no Salmo 96, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível que todos os deuses. O nosso Deus é o grande Deus, é o Deus criador deste universo, de todas as coisas que existem. Eu estava esta semana ouvindo uma explicação de um cientista, ele é da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Marco Berlim, se eu não me engano o nome dele, e ele falando sobre, questionaram a ele sobre o sol ter parado, lembra lá a história de Josué? E ele disse, olha, se o sol sozinho parar, ou a lua sozinha parar, ou a terra, qualquer dos planetas deixarem de fazer a sua rotação ordenada e apropriada, todo o universo ele se tornará um caos. Aí ele chega a uma conclusão: Deus não parou só o sol, Deus parou o universo por causa de uma oração. E ele enfatiza assim, Deus tem planos para a nossa vida. E você já pensou neste fato extraordinário, que se Deus quiser atender uma oração sua, Ele para o universo para fazer com que a vontade dele se manifeste na sua vida? Davi reconhece que o Deus a quem ele servia é o Deus soberano. Render-te-ei graças, Senhor. Ele enfatiza a quem ele está agradecendo. É comum nós agradecermos uns aos outros pelos favores e pela dádiva da comunhão. Isso nos faz muito bem, mas é importante nós nos lembrarmos que precisamos ter um coração grato ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, o Criador de todas as coisas. Uma atitude reverente de louvor e gratidão ao único e verdadeiro Deus, mas também uma atitude de louvor a Deus pela sua fidelidade. O verso 2 diz, prostrar-me-ei para o seu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Este Deus a quem Davi agradece é o Deus verdadeiro.
não falha em sua palavra. Ele é inabalável, ele não muda, não volta atrás em sua palavra. Isaías 40, verso 8 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O que Deus fala, ele cumpre. A palavra do Senhor não passa, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passa. Ela permanece eternamente, ele cumpre o que diz. O seu amor e fidelidade podem ser vistos, meus irmãos, pelo seu povo, que se curva diante dele em gratidão, em adoração e em louvor. Nós temos visto os feitos do Senhor na nossa vida. Davi sabia que as mãos do Senhor era o lugar mais seguro para ele se encontrar e para ele descansar. Que Deus era o único em quem ele podia confiar plenamente e absolutamente. Deus preserva o seu nome e a sua palavra, revelando o seu caráter verdadeiro. Salmo 89, verso 1 diz: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Meus irmãos, Deus é fiel, e nós temos ouvido esta frase, temos lido esta frase em carros, em casas. Deus é fiel. E sabe de uma coisa? É mesmo. Deus é fiel com a sua palavra. Deus não é fiel exclusivamente a mim, como se eu fosse o centro da razão pela qual Deus é fiel. Não. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Deus é fiel em fazer o que ele prometeu fazer. Deus é fiel em fazer com que as suas promessas se cumprem. Deus é fiel em não deixar este universo que ele criou descontrolado. Deus é fiel em trazer à mente da igreja, ao coração da igreja, uma confiança plena de que há um lugar preparado para aqueles que confiam nele. Deus é fiel em fazer com que a sua palavra se cumpra. Deus não muda. Deus não muda. Ele foi fiel ontem, é fiel hoje e é fiel eternamente. Deus é fiel, e o salmista agradece a Deus: Senhor, pela tua verdade, por causa do teu nome, eu rendo ao Senhor graças, porque eu sei quem tu és. Mas a terceira coisa nesses 3 primeiros versos, uma atitude de gratidão a Deus pelas respostas, pela resposta às orações, pelas respostas de Deus às orações que fazemos. O salmista estava agradecendo a Deus, rendendo graças ao Senhor, porque sabia que Deus atendeu o seu clamor. Olha o verso 3. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Em outras palavras, Senhor, tu me ouves. O Senhor é quem atende a nossa oração. Nós clamamos e o Senhor nos responde. Nós pedimos e o Senhor nos dá quando a nossa petição está em harmonia com a vontade do Senhor. Obrigado, Deus, porque quando estive aflito, o Senhor me acudiu. Quando estive enfermo, o Senhor me curou. Quando estive desalentado, o Senhor elevou a minha alma. O verso 3 está dizendo exatamente isto. Alentaste a minha alma. Quando você estiver em necessidades, queridos, busque o Senhor, clame ao Senhor, ore ao Senhor. O Senhor responde orações. Este é o meio que Ele estabeleceu para que nós pudéssemos nos aproximar a Ele em pedidos e também em gratidão. Davi não dependia das experiências com Deus para confiar em Deus, mas em suas experiências ele aponta e atesta a fidelidade de Deus e a provisão de Deus. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós não podemos depender dos milagres para crer em Deus, mas quando Deus faz o milagre, nós temos que apontar quem fez. Foi Deus.
Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus é quem faz, Deus é quem age, é Ele que tem o poder. Ele abate os inimigos que se levantam contra nós e Ele alenta a nossa alma. Ele consola o nosso coração, Ele fortalece o nosso espírito e nós podemos viver uma vida de gratidão a Deus. Davi sabia muito bem que o Deus a quem ele servia era o Deus que respondia às suas orações. Talvez o versículo nos deixe a ideia de que em tempo de angústia, de desespero, ou desânimo, Davi pede a Deus forças para a sua alma, e ele então dá um testemunho: o Senhor me acudiu. Eu pedi e o Senhor me acudiu. Tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Meus irmãos, ao olharmos para a jornada que está em nossa frente para ser seguida, nos encontramos perguntando: onde encontrarei forças para me manter firme nessa jornada? Deixa eu dizer para você: no Senhor. É no Senhor que nós nos fortalecemos. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, diz Efésios. É nele que nós nos fortalecemos. É em Deus que entregamos todos os cuidados da nossa vida. Quando nós precisarmos de ajuda, é só clamarmos. Assim como Deus acudiu Davi, Deus vai acudir você. Deus vai ouvir a sua oração e trazer alento para a sua alma. Amém? Mas a segunda coisa que eu quero destacar, a partir do versículo de número 4. O verso, interessantemente, que o verso de número 1 começa com o verbo na primeira pessoa do singular. Render-te-ei graças. Não é isso que está aí no texto? Mas olha só, o verso 4 começa com o verbo na terceira pessoa do plural. Olha só, mantenha sua Bíblia aberta no Salmo 138. Render-te-ão graças. Em outras palavras, Davi está dizendo assim: Senhor, se hoje tem alguém que não conhece o Senhor, ou que não está reconhecendo o teu poder e os teus feitos, vai chegar o momento em que eles reconhecerão. Hoje eu rendo graças pelo que o Senhor faz, e muitos renderão graças ao Senhor. E ele destaca aqui quem renderá graças: todos os reis da terra. E por que Davi aqui faz o destaque aos reis? Porque não é comum os reis se acharem: eu tenho poder, eu posso todas as coisas, eu mando e é feito o que eu mando. Há súditos debaixo do meu domínio, do meu comando. E aqui Davi está dizendo para todo mundo quem é que está no comando: é Deus. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. O salmista lembra do dia em que todos renderão graças ao Senhor, o louvarão por quem Ele é, o louvarão pelo que Ele faz. Observe você a visão que João teve, no livro de Apocalipse, da Nova Jerusalém, e o que é afirmado em Apocalipse, no capítulo 21, versos 22 a 27, falando da Nova Jerusalém. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem glória. Lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro do Cordeiro. O que João está descrevendo aqui? A realidade de que haverá um dia em que todos os povos se curvarão diante do Senhor e todos glorificarão o nome do Senhor. Haverá um dia em que toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Imagina um poderoso dessa terra,
qualquer poderoso deste tempo que nós vivemos. Este é o cara, esse é poderoso, ele pode, ele tem publicidade, ele tem fama, ele tem poder, ele tem projeção, ele tem dinheiro, ele pode fazer o que quer. Ele só não tem controle sobre a sua vida ou a sua morte. É Deus quem tem. É Deus quem dá vida, é Deus quem tira a vida. E todo o joelho e toda a boca, inclusive este mais poderoso que você imaginou, um dia confessará que Cristo Jesus é o Senhor. O salmista está dizendo: render-te-ão graças, Senhor, e cantarão, verso 5, os caminhos do Senhor, pois grande é a sua glória, é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenda para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. É interessante porque ele menciona que os reis da terra glorificarão o Senhor quando ouvirem a palavra do Senhor. Eles ouvirão suas palavras e agradecerão. A palavra que permanece para sempre, ela é verdadeira. E esta é a natureza da palavra. As promessas de Deus não falham. Os reis da terra renderão graças ao Senhor e o adorarão porque ouviram a palavra do nosso Deus. Uma coisa importante, como até alerta para a igreja, é dever da igreja pregar. Os reis da terra ouvirão a palavra do Senhor por meio da igreja do Senhor, que é embaixadora do Senhor neste mundo onde o Senhor nos colocou. Temos que pregar a palavra. O evangelho, ele é anunciado a nós. Nós internalizamos esse evangelho, ou seja, ele é aplicado em nós, mas nós temos que também proclamar este evangelho. O evangelho é também proclamado através de nós. E nós temos que ser fiéis nessa proclamação. É interessante que o texto diz: eles ouvirão a sua palavra e eles verão a sua glória, diz o verso 5. Davi conhece a grandeza da glória de Deus e sabe que está chegando o dia em que todos verão e responderão à glória do Senhor. Eles verão, ouvirão a sua palavra e verão a sua glória. A palavra de Deus revela a glória do Senhor. Aleluia. Ame a sua palavra, a palavra de Deus, queridos. A Bíblia que você tem em suas mãos. E glorifique o Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, verso 14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando nós vimos a manifestação de Cristo Jesus neste mundo, foi para revelar, com a maior expressão que pode ser revelada, a glória do Senhor. Muitos viram e não creram. E a Bíblia diz que bem-aventurados os que não viram e creram. Nós vemos a glória do Senhor manifestada através do cumprimento da palavra do Senhor no meio do seu povo, no meio da igreja. Quando nós cantamos "Eu vejo a glória do Senhor" hoje aqui, nós estamos expressando a confiança que temos de que Deus se faz presente no meio do seu povo. E a sua glória é manifestada. E o verso 6 diz que ele tem, que há um favor de Deus para com os humildes. Depois de falar da grandeza, da glória de Deus, Davi nos apresenta esta verdade do Evangelho. Este grande Deus que eu estou dizendo se importa conosco. Vamos, se pudéssemos medir quem somos nós diante da grandeza de Deus. E não somos nada, a Bíblia diz que somos menos do que o pó da terra, numa balança de precisão, como nada. E Deus se importa conosco, queridos. Talvez você tenha ideias diferentes, mas eu particularmente não acredito em vida em outro planeta. Eu não acredito em ET. Talvez você pode conjecturar sobre isto aí. Mas eu creio que nós somos a obra-prima da criação. Deus tem um cuidado especial para conosco. E Deus se importa conosco. Davi nos dá esta grande verdade, que mesmo em toda a sua glória e grandeza, Deus demonstra compaixão e cuidado por aqueles que vêm a Ele em humildade.
Deus não rejeita aqueles que se apresentam a Ele, confessando seus pecados e reconhecendo a grandeza do Senhor. Deus se opõe aos orgulhosos e eles não experimentarão a sua presença. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz aos humildes, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que o Senhor nos dê um coração humilde, queridos, para sempre nos colocarmos diante do Senhor, na dependência dEle. Eu não sou nada, Senhor, mas eu confio em Ti, que pode todas as coisas. Esta deve ser a nossa postura, a cada dia, a cada ano que nós vivemos. Mas eu quero destacar finalmente, queridos, uma resposta de confiança a Deus. Houve uma resposta de adoração a Deus, uma resposta de gratidão, uma resposta de adoração e agora uma resposta de confiança em Deus. O verso 7 diz, se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Olha só a confiança de Davi. Eu sei que eu posso passar por experiências difíceis na vida. Ele diz, se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Não temos experiências na nossa vida que parece que vamos sucumbir, que vamos ser enterrados vivos por causa da angústia que toma conta do nosso coração. E Deus vai lá e estende a sua mão e te traz de volta. E refaz a vida, a alegria, o contentamento dentro do seu coração. Que coisa extraordinária. Deus socorre os que confiam nele. A ajuda de Deus vem sempre quando estamos em apuros, estamos perdidos e sem saber o que fazer. Enfrentamos as duras experiências na vida, mas o Senhor nos refaz a vida. O Senhor nos restaura, o Senhor traz de volta a renovação da vida, e nós podemos destacar estas coisas aqui. Primeiro, nós temos que confiar na renovação da vida. Não entre em 2024 com coisas pendentes, queridos. Coloca hoje mesmo diante do Senhor o seu coração, a sua vida, e peça, Deus me restaure. Entra no meu coração, restabeleça o ânimo, a alegria dentro de mim, que eu possa entrar 2024 na certeza de que esta alegria será fruto da tua graça e da direção do Senhor sobre a minha vida, fruto do teu amor dispensado a mim, fruto da tua provisão para que eu viva uma vida de fato abundante na presença do Senhor. Davi confia que Deus o preservará a vida em meio aos problemas que ele enfrentará, porque aqui ele já está testemunhando o que Deus fez, mas ele sabia que poderia haver outras experiências difíceis. Lembra do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha. E a nossa boca se encheu de riso, nosso lábios de alegria. Olha só, mas logo o texto em seguida diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Há um testemunho de que o Senhor restaurou, mas há uma confiança plena de que se houver outros problemas, Deus continuará restaurando. Por isso a oração é, restaura, Senhor. E Davi confiava de que Deus restauraria a vida se ele passasse por tribulações. Que viria renovo depois da fadiga e de outras experiências. Olha o Salmo 23, verso de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o quê? Vamos falar juntos? Não temerei mal algum. Por quê? Porque tu, aleluia, Deus está conosco, queridos. Não temerei mal nenhum, porque tu estás conosco. Comigo, diz o salmista. Ora, querido, você não vai entrar sozinho neste ano de 2024. Em primeiro lugar, você tem a companhia do Senhor. E tem a companhia dos irmãos em Cristo, que são instrumentos do Senhor para ajudar, para auxiliar, para dar suporte. Davi confiava na proteção de Deus, na renovação da vida e também na proteção do Senhor. Davi sabia que Deus o salvaria dos seus inimigos, pois ele, Deus, é poderoso.
E os inimigos que se levantam contra a igreja, contra nós, contra o povo do Senhor, não pode vencer o Senhor. Eles já são derrotados. Derrotados pelo próprio Senhor. O nosso Deus é vitorioso, vencedor. Por meio de Jesus Cristo, a morte foi vencida, os nossos inimigos foram vencidos. E nós temos que confiar no Senhor. A Bíblia diz em Isaías 54:16: toda arma contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Em outras palavras, nós temos a vida restaurada e temos a proteção do Senhor. Deus não nos deixa só. Deus não restaura e diz para a gente, agora se vire, vive aí a sua vida. Não, Ele está conosco, caminhando conosco. Por mais sombrio que sejam os vales, Deus está lá conosco. E nos livra, e nos liberta, e nos restaura, e nos traz de volta a alegria no coração. Davi confiava na renovação do Senhor. Na confiança, ele confiava na proteção do Senhor. E na fidelidade do Senhor e suas promessas. Davi expressa sua confiança no fato de que Deus terminará o trabalho que ele começou em sua vida. Não é isso que o verso 8 diz? Quanto a mim, o Senhor, verso de número 8, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Em outras palavras, o plano de Deus para a minha vida, o projeto de Deus para a minha vida, o que Deus projetou para que eu cumprisse no decorrer da minha experiência nesta terra, neste mundo, Deus levará a bom termo. Em outras palavras, se fará cumprir. Nada, meus irmãos, pega Deus de surpresa. Nós estamos debaixo dos planos de Deus e Deus nos conduzirá. Quanto a mim, quanto à minha jornada, quanto à minha vida, quanto aos planos que eu terei que desenvolver, Deus estará comigo, Deus levará essa jornada a bom termo. Amém, igreja? Amém. É Deus quem nos conduz. Deus tem um plano e Ele cumprirá seu plano na vida do seu povo. Olha o verso de número 30 de Romanos capítulo 8. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja bem, os planos de Deus na nossa vida se revelam, se manifestam na história, mas eles são eternos. Tudo que nós havemos de ser, já somos. Porque os verbos aqui estão no passado. Deus já nos fez pessoas vitoriosas e com uma vida abundante na presença dEle. Nós, claro, estamos ainda aguardando a manifestação e a completação de tudo isso quando estivermos com o Senhor nos céus. Estamos vivendo essa tensão do já e o ainda não, mas nada tira do nosso coração a certeza de que um dia nós estaremos com o Senhor. Filipenses 1, verso 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. É o Senhor quem completa. Um dia Ele iniciou uma obra no seu coração, e é Ele quem completa. É Ele quem faz com que o que será preciso acontecer para que você herde com o Senhor todas as bênçãos da eternidade será providenciado pelo Senhor. Tudo, absolutamente tudo. É verdade que do ponto de vista da nossa experiência com Deus, nós ainda estamos em acabamento. Estamos em processo de santificação. Mas haverá um dia em que todos nós seremos transformados por completo e condicionados a uma vida celestial na presença do Senhor. Ah, como eu aguardo esse dia, queridos. Nós estamos aí com grande expectativa para 2024. Mas que maior seja a sua expectativa da eternidade. O dia que nós estaremos com o Senhor. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que no final dessa oração, Davi afirma a fidelidade de Deus na certeza de que o que concerne a ele, o Senhor fará cumprir. Ou seja, ele sabia que sua vida tinha um propósito e este propósito irá se cumprir.
O finalzinho do verso diz: a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Em outras palavras, não deixe. Claro que Davi aqui está ousado em dizer isso para o Senhor. Olha, não afrouxe. A ideia desta palavra no original é: não abaixe a guarda, não afrouxe, não relaxe as suas obras. As obras das tuas mãos, Senhor, em meu favor. E Deus não fará isso nunca. Em outras palavras, Davi está dizendo: continue cuidando de mim, Senhor. Continue me amparando, me conduzindo, me ajudando em toda essa jornada. A gente pode destacar aqui 3 coisas neste último verso. A condução de Deus para a nossa vida. O Senhor levará a bom termo. Quem dirige a sua vida é o Senhor. Você crê nisso? Quem dirige a sua vida é o Senhor. Segunda coisa, a misericórdia de Deus. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. O que preserva a nossa vida é a misericórdia de Deus. É Deus quem nos dirige e é Deus quem nos sustenta. E também podemos destacar o trabalho de Deus. Não desampare, Senhor, as obras das tuas mãos. Davi tinha plena confiança de que Deus pode e fará as coisas que ele prometeu. Quando nós olhamos para 2024, que está aí prestes a chegar, que nós tenhamos essas certezas de que Deus é conosco, nos abençoa, nos protege, faz grandes coisas em nosso favor, e que a maior determinação da nossa vida para este ano seja servir ao Senhor com alegria. Fazer essas coisas que o Salmo aqui nos sugeriu, ter uma vida de gratidão a Deus, responder a Deus em gratidão, responder a Deus em adoração e responder a Deus confiando plenamente no que Ele é e no que Ele faz. A história de um pregador no Rio de Janeiro, que todo final de ano ele pregava uma mensagem com o mesmo tema. A mensagem era diferente, mas o tema era o mesmo. Dizem aos filhos de Israel que marchem. E eu quero encorajar esta igreja a fazer isso. Marche, querido, avante. Tem um hino que diz: marchar sim avante, erguendo o seu pendão real. Que esta seja a determinação desta igreja. Não parar, não retroceder, mas continuar firme no Senhor, confiando no Senhor, caminhando para frente. Amém? Você pode ficar em pé? E você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 121. Eu sei que há versões diferentes, mas eu queria que que lêssemos juntos este salmo. Salmo de número 121. A versão que eu tenho é a versão atualizada, mas mesmo que você tenha outra versão, queria que você lesse comigo. Salmo de número 121. Vamos ler juntos? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia! Amém, irmãos? Você confia que o Senhor é contigo? Amém. Que Deus abençoe, podem assentar.